Olá, eu sou a Tabata, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Outubro Trevoso, ano 2. Hoje a gente vai falar sobre uma série de livros que eu gosto muito, que são livrinhos infantis com um tomzinho trevoso, que é a coleção It's Okay to Not Be Okay. Essa coleção foi originada de um K-drama, né, que é um dorama coreano. Então, nesse K-drama, It's Okay to Not Be Okay, a protagonista é escritora e ela tem um irmão autista. Então, ela escreve contos de fadas, sempre com uma moral da história para esse irmão autista dela. E ela também faz esses livros mais sombrios, né, com uma pegada mais trevozinha. E aí, gente, a série fez tanto sucesso que os livros saíram da série e foram publicados. Aqui no Brasil eles saíram pela Intrínseca. E eu tenho todos eles aqui e vou falar um pouquinho mais sobre eles para vocês conhecerem. A série é composta pelos livros O Menino que se Alimentava de Pesadelos, Criança Zumbi, que talvez seja o mais macabro deles, O Cão Alegre, A Mão e o Tamboril e Em Busca da Afeição Real. Aqui em O Menino que se Alimentava de Pesadelos, a gente vai ter a história de um garotinho que sofria toda noite com muitos pesadelos. A situação fica tão difícil, tão difícil, que ele decide procurar uma bruxa para pedir para ela retirar todas as lembranças ruins que ele tem da cabeça dele. A bruxa propõe então para ele uma troca. Ela fala: eu tiro todas as suas lembranças ruins, mas em troca você tem que se tornar um adulto feliz. Se você não se tornar um adulto feliz, depois de um tempo eu vou atrás de você e vou recolher a sua alma. O garotinho era tão atormentado pelos pesadelos que ele aceita essa troca. E ele fala pra bruxa: claro, se você tirar todas as minhas lembranças ruins, eu vou ser um adulto muito feliz, com certeza, então pode tirar. A bruxa tira as lembranças ruins dele e depois de um tempo o garotinho continua sendo um menino triste, uma pessoa que passa fome, que fica perambulando pelas ruas. E aí quando a bruxa chega pra pegar a alma dele, ele fala pra ela: eu não entendo, eu não tenho mais nenhuma lembrança ruim, por que eu não sou feliz? E aí a bruxa vai explicar pra ele que uma pessoa precisa de equilíbrio, né? Então a gente tem que ter essas lembranças ruins e equilibrar com as lembranças boas pra nossa alma crescer, pra gente ser uma pessoa melhor, pra gente ser uma pessoa plena, pra gente ser uma pessoa feliz. A gente tem que sim superar as nossas dores, né? Mas a gente também não pode esquecê-las, né? Elas fazem parte de quem nós somos, né? Do nosso aprendizado pra gente ser uma pessoa plena, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. O segundo livrinho da série é esse aqui, Criança Zumbi. Ele vai contar a história de uma mãe que tem um filho, que é esse menininho aqui, né, a criança zumbi. E ele nasce realmente parecendo um zumbi. A mãe acha que ele não tem sentimentos e que ele é muito faminto, que ele quer comer a todo momento. Então ela faz de tudo para alimentar esse menino, que não demonstra nenhuma emoção. Ela todo dia rouba animais da vizinhança, né, ela mora num vilarejo, e ela rouba galinhas, vacas, tudo, né, da vizinhança, todos os animais da vizinhança para alimentar o filho, e ela deixa ele escondido, né, sempre escondido. Mas o problema é que um dia uma pandemia toma conta do vilarejo onde eles moram, e aí as pessoas começam a morrer, os animais começam a morrer, quem sobrevive vai embora com seus animais e a mãe fica sozinha lá com o seu filho. Ela então não tem ninguém para ajudá-la a alimentar a criança, não tem mais animais, não tem mais vizinhos, e ela começa a arrancar partes, né, a cortar partes de si. Ela corta uma perna, depois a outra, depois o braço, depois outro braço, até que ela fica sem nada para alimentar o seu filho. E aí ele vai e se aconchega nela e fala: mamãe, como você é quente, né? E fica lá abraçado nela. Como eu disse, esse é o livro mais sombrio, mais macabro da série, né? Porque a mãe corta partes de si para alimentar a criança, tem até um pouco de canibalismo aí. Mas a lição que ele quer deixar é: será que o garoto queria realmente toda essa comida e todo esse esforço que ela fez para ele, né, roubando os animais, ou será que ele queria só um pouquinho de atenção? Foi a primeira vez que ele abraçou a mãe e ele não, né, ele só queria ficar ali pertinho dela, abraçado com ela, mas ela já não podia mais abraçar o filho porque ela cortou os braços, cortou as pernas, cortou tudo. Então, como eu disse, esse é o mais macabro da série toda. O terceiro livro da série, It's Okay to Not Be Okay, é esse aqui, O Cão Alegre, essa fofurinha. Ele vai contar a história desse cãozinho aqui,
que ele passa o dia todo brincando com as crianças ali da onde ele vive. Ele tá sempre amarrado a uma árvore e ele passa o dia todo brincando com as crianças, né? Porque as crianças de dia estão ali brincando com ele. À noite, ele fica sozinho e ele começa a chorar muito. Ele chora tanto que a árvore pergunta pra ele: mas por que você é tão alegre? Você passa o dia brincando, por que que de noite, em vez de dormir, você começa a chorar? E ele fala pra árvore que de dia ele disfarça, mas que o coração dele é honesto, e à noite ele chora porque ele não consegue se controlar, que na verdade ele queria estar correndo livre pelos campos, né? Ao invés de estar ali amarrado na árvore. E aí, um dia, né, o coração dele fala pra ele: ué, por que que a gente não foge, né? Por que que você não sai dessa corrente que te prende? E ele fala: não, eu não posso fugir, eu não sei nem como fugir daqui e tal. E o coração fala pra ele: ué, você tem dentes afiados, você não sabe, não é que você não sabe como fugir, você esqueceu que você tem dentes afiados que podem te libertar. E aí ele morde a coleira e foge feliz pelos campos. Ou seja, a lição aqui é que a gente não tem que ficar se lamentando, né? A gente pode tentar fazer o que for para trazer pra gente a nossa própria felicidade. Ele se acomodou porque ele estava preso, ele achou que ele não ia ter como fugir e esqueceu que ele tinha dentes afiados que poderiam libertá-lo da prisão em que ele estava. O quarto livro da série It's Okay to Not Be Okay é esse aqui, A Mão e o Tamboril. Ele vai contar a história de uma mãe que tem uma filha linda e aí ela é muito encantada realmente pela criança, então ela faz tudo pela criança. E quando a menina começa a comer, ela fala: não, minha filha, deixa que eu te dou comida, não precisa procurar comida sozinha que eu te dou. Quando a menina começa a andar, ela fala: não precisa andar, eu vou te carregar. E aí bota a menina nas costas e leva a menina nas costas para todos os cantos. Ou seja, ela faz tudo que a criança poderia fazer sozinha. Até que um dia, como já era de se esperar, essa mãe fica velhinha e vai precisar de cuidados. E ela vai pedir pra filha: filha, você pode me alimentar? E a menina fala: não, eu não tenho mãos, eu não sei como pegar os alimentos. E aí ela fala: tá bom, filha, mas eu tô muito cansada, será que você pode me carregar? E a menina fala: não, eu não tenho pés, eu nunca soube andar, você nunca deixou que eu andasse, eu não tenho como te carregar. E aí a mãe fica muito irritada e a menina fala: a única coisa que eu tenho é essa bocona enorme que você me alimentava e tal. E aí a mãe fala: nossa, você nunca foi a minha princesinha, você não passa de um tamboril, e joga a menina no mar. Então, gente, a lição da história aqui é que a mãe era egoísta, né? A mãe só dava tudo pra menina sem pensar em nada, criou uma criança também egoísta. Uma criança que só pensa em receber as coisas e não tem nada pra dar, porque ela não aprendeu a ajudar ninguém, ela sempre foi ajudada. E o último livro da série é esse aqui, Em Busca da Feição Real. Ele vai contar a história de 3 crianças que tiveram as suas feições roubadas por uma bruxa sombria. E aí é uma menina que virou menina de lata, um menino que tem uma caixa de papel no rosto e um menino que usa uma máscara, um menino mascarado. E eles nunca conseguem ver as feições um dos outros, então eles vivem brigando. Para eles pararem de brigar, eles falam: não, vamos atrás da nossa feição real. E até que eles estão nesse caminho, em busca da feição real, quando eles encontram algumas pessoas que precisam de ajuda. E a menina de lata e o menino da caixa, eles ajudam essas pessoas. E aí as máscaras deles, né, como eles fizeram boas ações, caem sozinhas. Só que a bruxa fica muito revoltada com isso e sequestra eles. Coloca os dois em um buraco fundo e escuro. O terceiro menininho, então, ele fica num dilema. Para ele resgatar os amiguinhos, ele precisa tirar a máscara dele e mostrar, né, o seu rosto que não tem feição e tal. Só que ele decide ajudar os amiguinhos e vai lá e resgata todos eles. E aí eles ficam felizes com as suas feições reais, né? Falei por alto aqui, assim, mas é muito bonitinho também. E nesse livro aqui, né, no final, no início dele tem uma mensagem da autora, né, dos livros, que fala sobre todos os livros e eu vou ler agora para vocês. Essa é uma das falas da escritora Ko Moon Young, do K-drama It's Okay to Not Be Okay. Pare de olhar as estrelas inalcançáveis do céu e, em vez disso, olhe para seus pés imersos na lama. Essa é a sua realidade, e um bom conto de fadas faz você encarar a realidade como ela é. Por isso, as histórias da autora não apresentam aos leitores romances açucarados e idealizações.
Por favor, seja um bom adulto, diz ela, fazendo as pessoas enfrentarem a realidade dura e cruel, criticando e refletindo sobre a geração que criou. Que você se torne um adulto de verdade, cuja alma encontrou a maturidade superando as lembranças dolorosas do passado, em vez de esquecê-las, como o menino que se alimentava de pesadelos. Que sacie a fome da criança zumbi com calor humano, em vez de alimento. Que tenha coragem de se libertar da coleira por conta própria, tal qual o cão alegre, em vez de choramingar escondido à noite preso. Que saiba que quando tem pais egoístas, os filhos acabam se tornando tamboris que só sabem receber. E que a verdadeira felicidade não pode ser encontrada num buraco escuro e fundo. Ela é descoberta em lugares inesperados, no dia a dia, convivendo com as pessoas. Por isso, espero que você deixe de lado sua máscara e seja feliz. Então é isso, gente. Essa é a coleção It's Okay to Not Be Okay. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dessa coleção. Eu gosto muito. Eu acho que ela é capaz de agradar adultos e crianças, né? Tem muitos adultos que gostam de contos de fadas e aqui a gente tem contos de fadas muito legais. São bem curtinhos, bem fininhos. As ilustrações são lindas. Então, eu acho que vale muito a pena e quis falar um pouquinho mais sobre esses livros para vocês.